Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de igualdade matemática. Então é uma revisão aí sobre igualdade matemática, conceitos básicos, mas essa aula já é uma prévia para um assunto que a gente estuda durante o ensino fundamental aí a partir do sétimo ano e se estende até o final do ensino médio, que são as equações de primeiro grau. Então, uma aula bem importante aí. A gente vai revisar o conceito de igualdade e também vai falar um pouquinho das propriedades aí da igualdade que leva ao assunto de equação, certo? Essa imagem aí, que vai ser a thumb do vídeo, coloca uma gangorra que é bem a ideia da equação, que é igualar, né? Equação vem de equacionar, que vem de igualar. Então, quando a gente mantém as coisas em equilíbrio, a gente fala que essas coisas estão equacionadas, certo? E antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado. Tranquilo? E no final, se você gostar, deixa aquele like e compartilha com seus amigos aí que tem a mesma dúvida que você. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de igualdade matemática, né? Primeiro, vamos fazer uma revisão das nossas operações básicas. Então, eu coloquei aqui vários exercícios para a gente ir treinando a ideia, né? E também ir resolvendo os exercícios. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Pronto. Deixa eu tirar um espacinho daqui. Pronto. Agora tá bonitinho. Beleza. Então vamos lá. Ó. Escolha a alternativa que relaciona corretamente as operações aritméticas. Então, nosso objetivo aqui é deixar bem claro quais são as operações aritméticas básicas, né? Porque é o que a gente vai começar a usar quando a gente falar de igualdade matemática. Depois isso se estende, mas vamos focar nessas operações aritméticas. Então, vou começar a ler de novo. Escolha a alternativa que relaciona corretamente as operações aritméticas de 1 até 4 com os resultados de A até D, que são esses quatro resultados aqui. Ó. Beleza? Então, vamos lá. 17 mais 15. Para quem não lembra, esse mais aqui dá a ideia de uma operação de adição. Então, vamos começar a colocar os nomezinhos certos nas coisas aí. Ó. Então, aqui eu tenho uma adição, beleza? E aqui, ó, 17 mais 15, quando a gente faz 17 mais 15, 32, beleza? Então, se você não lembra como é que faz, ó, 32, opa, eu coloquei o resultado aqui, né? Então, vamos lá, 17 mais 15. Então, ó, 7 mais 5 dá 12, aí vai 1, né? Aí a gente faz 1 mais 1 mais 1, que dá 3. Ó. Então, 17 mais 15, 32, beleza? Então, marquei ali o 32. Ao invés de eu fazer um xizinho, eu vou colocar a letra correspondente aqui, ó, que é a letra não, né? O número romano 1. Agora aqui eu tenho uma subtração, então, ó, famosa continha de menos. Então, vamos começar a dar uns nomes aí mais interessantes, né? Então, eu tenho aqui, ó, 40 menos 24. Se você, eu vou fazer de duas maneiras, ó. Então, como é que a gente faz essa continha? Bom, 4 não é menor do que maior do que zero, então o que que a gente faz? Ó? A gente pega esse 4, empresta para o lado aqui, né? E fica assim, ó. Então agora ficou 10. Então 4 para chegar no 10 dá 6. E 2 para chegar no 3 falta 1. Então a resposta é 16. Uma outra maneira de fazer essa conta é pegar aqui, ó, pega o 40, se você tem dúvidas de como fazer essa conta, de emprestar, então vamos supor, você tem 40 menos 24. Como o 4 é maior do que o zero, o que que você faz? Ó? Você tira 1 daqui e tira 1 daqui. E aí a sua conta vai ficar 40 menos 1, 39 e 24 menos 1, 23. E aí você faz essa continha aqui, ó. Então, ó, 3 para chegar no 9 dá 6 e 2 para chegar no 3 dá 1. Então, percebe que deu o mesmo valor aqui, que é 16, mas eu não precisei ficar emprestando. Então,
a continha 2, o resultado aqui, ó, é o 16, beleza? Deixa eu apagar a continha. Depois você vai assistindo o vídeo aí, vai pegando as dicas de como fazer essa continha, certo? Uma outra operação aritmética básica aí que a gente mexe é a continha de vezes, que a gente chama de multiplicação, certo? Então, 11 vezes 3. Então, tá aqui, ó, 11 vezes 3. Aí a gente pega o 3, multiplica pela unidade, ó, 3 vezes 1, 3, e depois eu pego o 3 e multiplica pela dezena. 3 vezes 1 dá 3, então fica 33, beleza? E aí o 33 é o resultado dessa operação, então vou colocar aqui, ó, 3 risquinhos para dizer que é a operação 3. E aí sobrou a última operação, que é a divisão. Então, como é que a gente faz essa divisão? Deixa eu apagar aqui a multiplicação. E aqui vamos fazer a divisão. Então, tem um 78 dividido por 3. Aí eu pego o 7, que é maior do que 3, e faço, ó, quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? Então, 3 vezes 2 dá 6. Então, tá aqui, ó. Vou fazer essa subtração agora. Ó, 7 menos 6 dá 1. Aí eu abaixo o 8. E lembra, toda vez que você abaixar um número, você tem que dividir agora. Agora ficou 18 dividido por 3. Então, você vai lá na tabuadinha do 3, ó. O 3 vezes 6 vai dar 18, ó. Então, vai ficar assim, ó. E 18 menos 18 dá 0. Então, aqui é o 4, certo? Mais importante do que fazer essas continhas aqui e associar é você entender a relação entre as operações. A adição e a subtração são operações que a gente chama de operações inversas, ou seja, o que a adição faz, a subtração desfaz. Então, meio que tem um ciclo aqui, beleza? E a multiplicação e a divisão também são operações que se completam aí, são operações inversas. Então, ó, o que uma faz, a outra desfaz. Então, toda vez que eu quiser equilibrar, se eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro. Se eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro. A mesma coisa pensando na multiplicação e divisão. Se eu tenho algo que está desequilibrado, se eu multiplicar um lado por um número, eu tenho que multiplicar o outro lado pela mesma coisa. E na divisão também. Se eu pegar algo que está equilibrado, se eu dividir o lado esquerdo por um número e dividir o lado direito pelo mesmo número, isso vai continuar equilibrado. Então, a ideia dessa aula de revisão é mostrar esse conceito de igualdade para você, tá? Agora tá meio abstrato, né? Porque eu não fiz nenhum exemplo, só fiz as continhas aqui, mas nos exercícios posteriores aí vai ficar bem mais claro, certo? Então, ó, no exercício 2 ele fala, ó, na imagem a seguir, podemos ver que a gangorra não está em posição de equilíbrio, certo? Então aqui, ó, se você olhar, não está equilibrado. Aí ele fala assim, ó, escolha a alternativa com a relação correta entre os pesos do pai, do filho e da mãe, né? Então, aqui está o pai, certo? Aqui está o filho e aqui está a mãe. Então, se você perceber, se você olhar para o pai aqui, ó, a parte do pai está mais baixa, ou seja, significa que está desequilibrado, né? Então, o pai é mais pesado do que os dois juntos lá. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? Então, vou tirar aqui, ó. Lembra que o pai ele é o que está pintado de amarelo, o filho é o pequenininho aqui de camiseta azul e a mãe está aqui de camiseta roxa, certo? Então, como é que eu escrevo isso matematicamente falando? Ó? O peso do pai, e aí eu vou chamar de letra P, aí lembra do sinal de desigualdade, porque aqui não está equilibrado. Então, o peso do pai é maior, ele é maior, e o peso do filho mais o peso da mãe. Então, ó, o peso do pai é maior que o peso do filho mais o peso da mãe.
Tranquilo? Então agora a gente tem que achar a expressão que está dizendo exatamente isso. Então o que a gente fez? As alternativas estão no formato de texto. Aqui a gente escreveu na forma de expressão matemática. E agora eu vou relacionar essa expressão matemática com as alternativas. Olha a alternativa A. O peso da mãe somado ao peso do filho é maior que o peso do pai. Então você vê que isso aqui não é verdade, porque ó, se a mãe e o filho estão numa posição mais alta, significa que eles são mais leves. Aqui, ó, o peso do pai é igual ao peso do filho somado ao peso da mãe. Também não pode ser a alternativa B, porque para ser a alternativa B teria que estar equilibrado a balança. Alternativa C, ó, o peso da mãe somado ao peso do filho é menor do que o peso do pai. Então, ó, essa alternativa aqui é a alternativa que melhor se encaixa. Porque, ó, de um lado tá a mãe e o filho e eles estão lá em cima, né? Então, o pai sentou e levantou eles lá do outro lado. Então, significa que o peso do pai é maior. Se o peso do pai é maior, então o peso da mãe somado ao peso do filho é menor que o peso do pai, certo? E a última alternativa aqui está dizendo ó, que o peso do pai somado ao peso do filho é menor que o peso da mãe. Então, ó, tá errado também, né? Porque eles estão em lados opostos aqui da balança, né? A balança nem está representando essa situação. Tranquilo? Então, nosso exercício 2 está focado nisso aí, para você entender um pouquinho das expressões. Vamos mudar aqui. E agora vem uma noção de igualdade. E a gente colocou um exercício aqui falando de dinheiro, porque é o que a gente usa no dia a dia. Deixa eu só pegar a caneta aqui e fazer isso. Beleza. E deixa eu pegar outra caneta e fazer isso aqui também. Então ele fala, classifique em verdadeiro ou falso as afirmações aí. E o que você tem que prestar atenção? Nessa palavra aqui, ó, no equivaler. Então, ó, a ideia de equivalência da ideia de igualdade. Então, quando você pegar essa palavra aqui, ó, toma cuidado que pode ser uma igualdade. Então, ele está falando ó, que 4 moedas de 50 centavos equivalem a 2 moedas de R$ 1. Então, significa que tem o mesmo valor. Vamos ver, ó, se você pegar 50 centavos e multiplicar por 4, quanto vai dar? Essa é a ideia. É isso que ele está falando. Se você pegar 50 centavos e multiplicar por 4, vai dar R$ 2, certo? E se você pegar 2 moedas de R$ 1, então, ó, se você pegar R$ 1 e multiplicar por 2, porque você tem 2 moedas, você vai ter R$ 2. Então, ó, não importa a forma que o dinheiro vai ser entregue para você, mas a quantidade entregue vai ser a mesma. Então, o item 1 é um item verdadeiro. Aqui é a mesma coisa, ó. 5 cédulas de R$ 20 equivalem a 2 cédulas de 50. Vamos ver, ó. Então, eu vou pegar o R$ 20 e vou multiplicar por 5. E 20 vezes 5 é 100. E agora eu vou fazer a outra continha, ó. Eu vou pegar R$ 50, que é o valor da cédula, e vou multiplicar por 2, que é a quantidade de cédulas que eu tenho. Então, ó, vai dar R$ 100 também. Então, a gente vê que isso aqui também é verdade, beleza? E, por exemplo, esse segundo item, se você pensar quando seu pai ou sua mãe, ou você mesmo vai num caixa eletrônico tirar um dinheiro, às vezes, o que o caixa eletrônico faz? Você digita lá que quer tirar R$ 100. Então, o caixa eletrônico já tem um sistema que ele sabe as cédulas que tem lá dentro e ele pode te entregar o dinheiro de várias maneiras diferentes. Então, aqui ele poderia te dar duas opções, ó. Poderia te dar 5 cédulas de 20 ou 2 cédulas de 50. Se tivesse uma única cédula de 100, ele poderia também te dar uma única cédula. Se tivesse só cédulas de 10, ele te daria 10 cédulas. Então, são quantidades equivalentes aí ao mesmo valor, que é R$ 100.
No item 3, ó, 20 moedas de 25 centavos equivalem a duas moedas, a duas cédulas de R$ 2. Então, vamos ver, ó. Então, você tem 25 centavos vezes 20 moedas. Então, ó, vou colocar o zero aqui para fora. E aí agora a gente faz a conta. Ó, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, e aqui o zero, né? Então, ó, vou colocar vírgula, duas casinhas. Então, essa primeira conta aqui dá R$ 5, certo? Agora a outra conta, ó, duas cédulas de 2. Então, se eu pegar 2 e multiplicar por 2, vai dar 4. R$ 2 do valor da cédula. Deixa eu escrever aqui na forma de dinheiro para ficar diferente. Então, ó, R$ 2, que é o valor da cédula, vezes 2, que são a quantidade. Então, isso vai me dar R$ 4. Então, você vê que não são quantias equivalentes. Então, isso aqui é falso. Beleza? Então, é bom a gente saber isso aí para a gente não ser enrolado. Agora, vamos pensar no exercício 4 também, que é uma situação, um problema que acontece no nosso cotidiano, que está envolvendo frutas aí. Então, ó, considere a situação problema a seguir e escolha a alternativa que responda a questão. Uma balança de pratos está em posição de equilíbrio. O que significa a posição de equilíbrio? Que eu tenho o mesmo peso nos dois pratos da balança lá, certo? Aí ele fala assim, ó. Tá em equilíbrio, mas o que está equilibrando? De um lado tem 6 bananas e do outro tem 8 maçãs. Então, como é que a gente escreve isso matematicamente? Ó? Eu vou escrever assim, ó, que 6 bananas, eu vou colocar só a primeira letra, é igual, está em equilíbrio, é equivalente a 8 maçãs. Então, ó, 6 bananas é igual a 8 maçãs. Beleza? Aí ele fala, ó, mantendo a posição de equilíbrio, quantas bananas podemos colocar no prato da esquerda e quantas maçãs poderemos colocar no prato da direita para que continue em equilíbrio, certo? Quando eu vou fazer essa coisa de equilibrar, eu sempre posso pegar o que está aqui e fazer uma equivalência com o que está aqui. Como é que eu faço isso? A alternativa A está falando assim, ó. Se eu colocar 3 bananas de um lado e 3 maçãs do outro, vai ficar assim, ó. A situação A está falando assim, ó. E 9 bananas, porque tinha 6, eu coloquei 3, é equivalente a 3 maçãs. Mas eu já tinha 8, então vão ficar 11 maçãs, certo? Isso é a alternativa A está falando. Beleza? Quando eu vou para a alternativa B, vou colocar aqui, ó. Quando eu vou para a alternativa B, olha o que está falando. 3 bananas e 4 maçãs. Então, se eu colocar 3 bananas, ficarão 9 bananas. E 4 maçãs, ficarão 12 maçãs. Alternativa C está falando. Se você colocar 4 bananas, então de 6 vai para 10. E aqui, ó, 3 maçãs. De 8 vai para 11. E na alternativa D, ele está falando o seguinte, ó, 4 e 4, então vai para 10. E aqui, ó, vai para... Cadê? 8 mais 4 vai para 12 maçãs, certo? E aí você fala assim, ó, você tem uma inclinação a escolher 3 bananas e 3 maçãs ou 4 bananas e 4 maçãs. Por quê? Porque é a mesma quantidade de frutas, mas são frutas diferentes. E aí, se você escolher uma dessas alternativas, você vai errar. Então, ó, já pode descartar a alternativa A e a alternativa D. Por quê? Porque são frutas diferentes e frutas diferentes têm pesos diferentes, certo? Agora vamos olhar para as alternativas B e alternativa C.
Se você pegar, ó, essa aqui é a minha referência. Essa é a minha referência, certo? Se você pegar isso daqui, ó, 9 e 12, e se você olhar 10 e 11, será que eu consigo fazer essa expressão ter algum significado com essa daqui, ó? Essa é a ideia. Então, vamos pensar, ó. Você tem 6 bananas, certo? E 8 maçãs. Se você simplificar os dois lados, ou seja, se você dividir os dois lados da igualdade pelo mesmo número, você percebe que a igualdade se mantém, continua em equilíbrio. Isso é um dos princípios da igualdade. Quando eu divido os dois lados pelo mesmo número, a igualdade se mantém. Então, 6 bananas igual a 8 maçãs é a mesma coisa que 3 bananas e 4 maçãs. Então, ó, certo? Essa aqui é a minha base. E se você olhar para as alternativas, a alternativa que te dá isso, ó, é a alternativa B. Então, ó, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Ou seja, se eu tenho um prato com 6 bananas do lado esquerdo e 8 maçãs do lado direito, e a balança, o problema está falando que isso está equilibrado, quando eu colocar 3 bananas do lado esquerdo e 4 maçãs do lado direito, eu vou ter 9 bananas, né? Eu vou ter 9 bananas e 12 maçãs. Porém, vai continuar equilibrado, porque é uma relação de equivalência. Se você quiser enxergar a equivalência de uma forma mais perfeita ainda, ó, se você pegar esse cara aqui e multiplicar por 3, e pegar esse cara aqui e multiplicar por 3, ó, vai continuar equilibrado, por quê? Porque eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados, só que 3 bananas vezes 3 dá 9 bananas, e 4 maçãs vezes 3 dá 12 maçãs. Então tá aqui, ó. Isso aqui ainda prova mais ainda que é a alternativa B. Certinho? Agora vamos para o nosso próximo exercício aqui, para a nossa próxima folha e última. Então vamos aplicar esse exercício aí de equilíbrio, de igualdade, de operações nesses 4 probleminhas, certo? Os problemas são fáceis, mas a ideia é que você pegue o hábito de usar as propriedades matemáticas, certo? Então, a multiplicação de dois números é igual a 304. E aqui, ó, ele não falou os números, certo? Então eu vou escrever assim, ó, um número qualquer que eu vou chamar de x vezes um número qualquer que eu vou chamar de y, porque eu não sei se os números são iguais, isso vai dar 304. Aí ele fala, ó, se um deles é 16, qual é o outro? Então, você vai escolher qualquer um aqui, ó, ou x ou y, e vai trocar por 16. Então, eu vou colocar 16 aqui no primeiro, ó. 16 vezes y é igual a 304. Então, eu quero descobrir o y. Qual é o princípio de igualdade que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o princípio da divisão, que se eu dividir os dois lados pelo mesmo número, a igualdade se mantém. Então, ó, se está igual, vai continuar igual. Mas olha o que vai acontecer, ó. Se eu pegar esse lado, dividir por 16, e pegar esse lado e dividir pelo mesmo 16, continua igual. Por que que eu estou dividindo por 16? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ó, 16 dividido por 16 vai dar 1y, certo? E agora eu vou fazer 304 dividido por 16. Aí eu vou fazer a continha de dividir, ó. 30 dividido por 16 vai dar 1, 16 vezes 1 dá 16. Aí vai ficar assim, ó. 30 menos 16, 14. Aí eu vou abaixar o 4. Então, abaixei esse 4 aqui, ficou 144. E agora eu faço isso, ó. 16 vezes 9 dá 144. E 144 menos 144 dá 0. Então, aqui vai dar 19 a divisão. Então, 1y é igual a 19. Esse 1y é 1 vezes y. Só que quando eu multiplico por 1, não muda nada. Então, ó, o valor do número
multiplicar por 1 não muda nada, ó. Então, o número que eu quero é 19 e o outro número é o 16. Então, se eu fizer 16 vezes 19, vai dar 304, certo? Então, aqui eu fiz a propriedade da divisão, dividi os dois lados pelo mesmo número. Eu equacionei o problema, transformei o problema em um problema de igualdade matemática e depois eu usei as operações aritméticas que a gente viu lá no comecinho para resolver o meu problema, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Utilize as propriedades da igualdade para encontrar o valor desconhecido da expressão. Então, ó, tem x menos 5 igual a 11, certo? E aí, o que eu percebo? Eu quero saber o valor do x. Então, ó, qual número menos 11 dá 5? Tem várias maneiras de você fazer isso. Só que usando a ideia da igualdade, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse 5 desse lado, porque eu quero chegar em algo assim, ó. X é igual a um número. Então, eu quero chegar em algo assim. Então, nesse primeiro membro aqui, ó, a gente tem as equações, a gente divide assim, ó. Primeiro membro. Opa, a caneta tá dando umas travadinhas aqui. Primeiro membro. E aqui onde está o 11, depois do igual, é o segundo membro. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero deixar o x sozinho nesse primeiro membro. Então, ó, x menos 5. Aí, qual é a operação inversa da subtração? A operação inversa da subtração é a adição. Então, se eu adicionar 5 aqui e adicionar 5 aqui, continua equilibrado, porque eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Só que menos 5 mais 5 é zero. Então, vai ficar assim, ó. X mais zero. Porque menos 5 mais 5 é zero. E 11 mais 5 é 16. Só que quando eu faço x mais zero, somar com zero não acrescenta nada, porque zero é o elemento neutro. Então, vai ficar, ó, x igual a 16. Então, respondendo aqui, ó. X menos qual número menos 5 dá 11? É o 16, porque se você fizer 16 menos 5, você chega no 11. Aqui é a mesma ideia, ó. Você tem 4 mais x, que é igual a 12. Então, ó, ele quer saber o valor do x. A gente tem que chegar em algo assim, ó. X é igual a um número. Então, como é que eu resolvo isso? Meu objetivo é deixar o x sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 4 aqui, ó. Só que esse 4 que está aqui, ele é um número positivo. Então, eu tenho que tirar 4, certo? Se eu tirei 4 de um lado, eu vou tirar 4 do outro. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, ó. 4 menos 4. Só que 4 menos 4 é zero. Então, eu vou ficar com x mais zero. Esse sinal de mais é do x. E aqui, ó, 12 menos 4 dá 8. Como somar com zero não muda nada, então, ó, x vai ser igual a 8. Então, 4 somado a um número dá 12. Que número que é esse? O 8. E para finalizar aqui, ó, usando a multiplicação, ele fala, ó, utilize as propriedades da igualdade para encontrar o valor desconhecido de x na expressão. 72 igual a 8x. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 8x é a mesma coisa que 8 vezes x, certo? E aí, esse problema aqui me leva no problema 5. Porque, ó, se eu estou multiplicando, o que eu tenho que fazer dos dois lados para continuar igual? Eu vou dividir. E eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 8, porque é o número que está na frente do x aqui, ó. Então, eu quero eliminar esse número. Então, 72 dividido por 8 dá 9. Lá na tabuada do 8, 8 vezes 9 é 72.
E 8 dividido por 8 dá 1. Então vai ficar 1 vezes x. Só que 1 vezes qualquer coisa não altera, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Então vai ficar que 9 é igual a x, certo? Escrever que 9 é igual a x ou escrever que x é igual a 9 é a mesma coisa, certinho? Então aí, com o princípio de igualdade matemática, a gente acaba dando início ao estudo das equações de primeiro grau, que é o que a gente começa a ver lá no ensino fundamental. Depois vai para de segundo, tal, mas aí já é um outro problema. Então, a revisãozinha aí está finalizada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E qualquer coisa, coloca aí nos comentários que eu te ajudo, beleza? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.